Mateus no capítulo 6, eu quero ler o versículo 7 em diante. Eu tenho falado sobre mesa no domingo, e o Senhor colocou no meu coração para que na quinta nós começássemos a esmiuçar algumas questões que precisam ser ditas na mesa. Quando eu falo de mesa, eu estou falando da mesa de Cristo, ou seja, do comportamento que eu e você, como cristão, como os filhos de Deus, como irmãos, sabe, de Jesus, temos que ter nas nossas vidas. Porque não adianta, meu irmão, e eu quero deixar isso mais uma vez bem frisado, não adianta nós estarmos na igreja, levarmos um emblema de evangélicos e não sermos cristãos. Essa semana eu estava no carro e me perguntaram, não foi hoje inclusive, oh, meu amor, e nós que somos evangélicos, não sei o que, e fizeram uma pergunta, eu disse, não sei amor, os evangélicos eu não sei, mas nós que somos cristãos, que seguimos a Cristo Jesus, e que não somos adeptos a uma bandeira, mas sim aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, temos práticas e deveres que nós precisamos cumprir no nosso dia a dia. Porque quando nós olhamos para a nossa vida e para a Bíblia Sagrada, e tudo que nós temos são regras, meu irmão, é sinal que nós não andamos em liberdade no Espírito. Agora, toda vez que eu caminho debaixo de uma liberdade que o Espírito Santo me dá, toda vez que eu tento sair desse rumo, e Ele me cutuca, que eu tenho que voltar para esse padrão em que a Bíblia me estabelece, eu ando debaixo de uma autoridade daquilo que Jesus falou e deixou escrito para mim e para você. Então os assuntos da mesa são esses assuntos. Eu terminei o culto domingo e teve um irmão que veio me perguntar, pastor, você está falando na mesa porque é na hora do almoço que a gente tem que fazer essas coisas? Não, irmão, é na vida, entendeu? Não é só no almoço, não é só na janta, nem no café da manhã, que a gente às vezes está acostumado a fazer algumas práticas, e principalmente a oração, né? A gente começa a ter o costume de orar às vezes só na mesa, só na hora da comida, abençoa o que tem, o que vem, amém. Sabe dessa oração, não? Te ensinei uma bem rapidinha, né? Quando você for na casa de alguém que for te dar a oportunidade, ora essa, irmão. Todo mundo fica feliz. Abençoa o que tem, o que vem, amém. E às vezes a gente acha que a vida cristã ela se resume a isso. Por isso que no domingo eu estou falando sobre mesa, que são as práticas, são os comportamentos, são os princípios que eu e você precisamos ter. Mas eu queria começar uma série, eu queria falar sobre alguns costumes que nós precisamos cravar no nosso coração. E um desses costumes é a oração. Irmão, não dá para nós dizermos que somos cristãos, que entendemos o nosso Jesus, como, sabe, que somos servos de Jesus, que entendemos o nosso Deus como Pai, se nós não aprendermos a se comunicar, a relacionar, a falar com Ele. Esses dias o meu filho me perguntou, pai, mas assim, o senhor diz que Deus fala com você, e eu nunca vi ele vir aqui em casa. E eu quero te dizer que muitas vezes nós estamos esperando um anjo, algo sobrenatural, algo misterioso, algo até mesmo oculto aparecer em nós, na nossa frente, ao nosso redor, na nossa casa, no nosso carro, sei lá, para entender que é Deus falando conosco. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando você conversa com Ele, quando você se relaciona através da oração com Ele, Ele te responde através da palavra, através da Bíblia Sagrada. Outra maneira que Deus fala comigo e com você, através de acontecimentos do nosso dia. Por quê, pastor? Meu dia hoje foi terrível, foi uma tragédia, e o Senhor vai dizer que Deus falou comigo no meu dia hoje? Falou. Só que muitas vezes Ele não fala do jeito que você quer ouvir. Muitas vezes Ele não fala da maneira que você quer escutar. Muitas das vezes Ele não está se comunicando com você da maneira que você está habitualmente, sabe, querendo ouvir. Porque Deus tem as suas multiformas de trabalhar. Uma frase que eu sempre uso aqui, e eu gosto de firmar ela no altar, é que a luta que vem sobre as nossas vidas não são para nos matar, mas são para nos ensinar. Então na prova você aprende. No dia bom, o que eu faço, pastor? Você desfruta, entendeu? Você pega a mulher, você pega o nego velho e sai desfrutar o dia bom. Porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo... Vocês estão aqui, gente? Eu não quero fazer o culto sozinho. Eu não vou fazer o culto sozinho hoje à noite. Amém? Você achou? Mateus capítulo 6, verso 7 diz: e orando não useis de vãs repetições. Perdi. Como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedir. E aí a primeira frase da oração é, portanto, próprio Jesus falando, portanto vós orareis assim, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Pensa que a instrução desse texto, dada por Jesus, é para chamar a minha e a sua atenção. Eu não sei você, mas eu tenho 2 filhos, como já falei, e o mais novo, que é o mais insistente, quando ele quer algo de mim, ele fica repetindo por várias vezes, achando muitas vezes que é pela insistência, pela repetição daquilo que vai mudar o coração. Confesso para vocês que às vezes a gente diz logo, sim, tá bom, para que aquilo, ele pare de fazer aquilo. Mas pense só Deus, meu irmão, onipresente, onipotente, todo-poderoso, escutando você toda hora falar da mesma prova que ele já mandou você vencer. Pensa só Jesus agora lá no céu, olhando para tudo aquilo que ele fez, que ele deixou a sua glória, desceu numa cruz, morreu por mim e por você, vendo você reclamar toda hora, trazendo as mesmas lástimas, as mesmas situações, todo dia perante a ele. E aí, para que acabe isso, para que nós possamos trazer no coração algumas certezas, que Deus cuida de nós. Deus cuida de você ou não? Peguei você de surpresa, né? Deus cuida de você ou não? Aleluia. Essa é a certeza que eu tenho que ter. Preste atenção, se eu entendo que Deus é meu Pai, se eu entendo que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, me dando assim o direito de salvação, logo eu entendo que eu sou governado por Deus, ou seja, que o reino de Deus está estabelecido sobre a minha vida, amém? Você tem esse entendimento? Então tudo o que acontecer, seja bom ou não, está ou não está debaixo da autorização de Deus. Às vezes nós achamos que não. Às vezes nós achamos que o dia bom é Deus que cuida, e o dia ruim é quando Ele vira as costas para mim. Irmão, entenda uma coisa, pode uma mãe esquecer do seu filho, mas eu, o Senhor, não. É o que a minha palavra fala. Só que às vezes isso começa a não fazer parte mais do meu cotidiano, sabe por quê? Porque eu começo a dar ouvido ou a dar sentido para as dores que eu estou sentindo. Eu falei por muito tempo aqui, nós fizemos uma série muito grande até sobre a igreja, sobre tudo aquilo que está na alma e sobre tudo aquilo que está no espírito. Você que nos acompanha há algum tempo aqui, eu creio que você lembra. A nossa alma é a sede dos sentimentos, é tudo aquilo que sentimos. Então, tudo aquilo que está relacionado a dores, a sentimento, está no reflexo da alma. E a Bíblia fala que tudo que vem de Deus está no nosso espírito. Então, quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós entregamos uma vida ao Senhor, nós fortalecemos o espírito. Pastor, como é que eu sei se o meu espírito está mais forte do que a minha alma? Quando você não está dando muita voz e autoridade para a prova que você está passando. Quando você consegue olhar para o mar se levantando e dizer, estou te vendo aí depois dessa onda. Entendeu? Assim como Pedro, que bota o pé para fora daquele barco, e antes de botar o pé ele diz, Jesus é tu, e se for tu deixa eu ir aí. Às vezes nós precisamos trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, essas realidades. E aí quando nós entendermos isso, quando nós virarmos essa chave de conhecimento dentro das nossas vidas, nós vamos entender que nós não precisamos ficar toda hora jogando as nossas feridas, as nossas pisaduras, os nossos machucados, as nossas dores para Jesus em oração. Pastor, então eu não devo orar, não devo apresentar as minhas necessidades ao Senhor? Claro que sim, meu irmão, mas olha só o que o texto fala, e eu acho maravilhoso isso. Verso 8 diz assim, não vos assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é. Ué, não é tudo que você quer? Às vezes a gente leva para isso, né? Às vezes a gente acha, e eu sempre falo aqui que Deus, Ele tem filhos amados e não filhos mimados. Porque quando você tem uma criança mimada em casa, principalmente quando a gente leva no mercado, né? Tem uma fasezinha ali dos 4, dos 5, dos 13, dos 25 anos, quando está em casa ainda. É uma fasezinha meio grande, que a gente leva no mercado e a criança começa, pai, eu quero. Você já viu? Dá uma vergonha, não dá? Imagina Deus agora olhando para o céu, para você, e você batendo o pé por essa provinha tão michuruca que Deus
sabe? Mandou você passar e você está aí desesperado. E ele está dizendo assim, ó, meu filho, minha filha, acorda. Eu estou no controle da situação. Preste atenção que isso, na verdade, eu quero te ensinar algo. E eu queria que você prestasse atenção nisso, que quando nós entendemos que o que está vindo sobre nós não é para me matar, mas sim para me ensinar, eu saio da gama da alma, ou seja, eu deixo os meus sentimentos um pouco do lado, dou um passo para trás, começo a olhar através de olhos espirituais, através do Espírito, e começo a entender, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa prova? Porque no meio da prova sempre há um ensinamento. Pensa só, eu falei de Pedro saindo do barco, amém? Vocês lembram dessa história? O pior para Pedro, meu irmão, e eu tenho convicção disso, não foi olhar e dizer, Senhor, se é tu, deixa eu andar sobre as águas, não. Na minha cabeça, o pior para Pedro foi quando ele tirou os olhos de Jesus e começa a afundar, levantar a mão e pedir ajuda. Por quê? Porque eu e você viemos para a igreja. Aceitar Jesus em meio à dor, aceitar Jesus em meio ao conflito, entregar a vida para Ele quando tudo está dando errado, não é difícil. Não é difícil. Por quê? Porque nós ficamos sem alternativas, você já viu isso? Você está lá sentindo um pesar sobre a sua vida. É só lembrar como é que você veio para Cristo. Você já vai lembrar já. Que é desse jeito que eu estou falando. Você tem uma situação que não consegue dar conta, ligou para o papai, ligou para a mamãe, ligou para o vizinho, para a vizinha, para o amigo, para a amiga, e de repente alguém fala, eu tenho uma saída para você, o que você faz? Eu quero, não é assim? E aí esse amigo, essa amiga, sei lá quem, apresentou para você Jesus, e você logo, uau, essa é a saída da minha vida, porque realmente ela é a saída da minha vida, e você sai dessa situação, só que daí nós já estamos no culto, nós já estamos vindo na igreja, nós já somos cristãos, entendeu? Agora nós é até evangélico, entendeu? Nós já vai no resgate de vida, já canta um zininho junto com os irmãos ali, já levanta a mão, diz que é santo e tal. E aí, pastor, quando vem a luta de novo, como é que eu faço? Aí você olha para Jesus, entendeu? E faz igual Pedro fez, porque Pedro tirou aqueles olhinhos dele ali de Jesus rapidinho, o que aconteceu com ele? Afundou. Toda vida que eu tiro os olhos do consumador da minha fé, irmão, o negócio vai para o fundo. Às vezes eu não entendo, eu estou numa luta, eu estou numa situação que parece que quer me devorar, e eu não entendo por que está ruim. Está ruim porque você deu uma desviada nos olhos. Entendeu? Pastor, não estou, pastor. Eu cantei nessa noite. Pastor, eu estou ouvindo todo culto. Não é só de culto que vive o crente, entendeu? Mas sim de todo quarto com a porta fechada. Amém? Você está aqui? Aleluia. Então assim, nós temos que entender isso no nosso coração. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nós temos que ter um relacionamento com Jesus, meu irmão, as coisas começam a mudar. Não levanta a mão, mas nós temos várias pessoas casadas aqui, amém? Não é bom ser casado? É bom, irmão. É bom, aleluia. Não profetiza o contrário, nós temos jovem na igreja, deixa eles. É uma bênção ser casado, é maravilhoso, não é vida? Ó, te amo, tá? Às vezes, irmão, dá uns B.O., dá, entendeu? Mas isso é conversa para outro momento, entendeu? Só que assim, ó, no meio desses B.O., o que faz a gente ficar junto? O nosso relacionamento. O quanto de diálogo esse casal tem. Irmão, o que acontece no nosso meio hoje, nos divórcios, separações, quando vai cada um para o seu lado, quando não, sabe, eu olho para o meu cônjuge e já não consigo mais olhar para o rosto dele, é falta de conversa, é falta de diálogo. Então pensa só, se eu muitas vezes não consigo olhar para minha esposa, para o meu esposo e dialogar com ele, como é que eu faço com Jesus que eu não vejo? Como é que eu faço com Deus que eu não consigo ver? Ai, pastor, mas eu sinto, tá, e beleza, se você não consegue conversar com o teu irmão, com a tua irmã que está do lado, né, com o esposo, com a esposa, como é que é a relação com Jesus? Então, algumas práticas a gente tem que começar a pensar e reconversar dentro de nós, para esses princípios voltarem para a nossa mesa. Não é mais só sobre vir à igreja. Os nossos dias, meus irmãos, são o dia do fim, e no dia do fim, não é sobre quantas vezes você vem no culto, mas é toda vez que você se relaciona com o Pai, amém? Então olha só o que vai falar o verso 8 aqui. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário. Então não adianta pedir o supérfluo. Não adianta pedir o supérfluo se o necessário você não está recebendo. Pastor, o que é o necessário sobre a minha vida? Pensa que a primeira coisa que a Bíblia fala sobre o nosso relacionamento com Deus é: se creres e obedeceres.
Cara, tem uma chave nessa palavra aqui, que muitas vezes nós não entendemos. Porque nós achamos que a partir do momento que eu venho aqui na frente, recebo uma oração, declaro meu nome para Jesus, bastou? Não. O crer, o vir aqui, o confessar a minha fé, o dizer, o bater no peito, estar na igreja, cantar, adorar, enfim, tudo isso faz parte do crer. Mas o mais que pega para mim e para você é a segunda palavrinha, palavrinha difícil, o tal do obedecer. Meu irmão, quando eu deixo de praticar os princípios, quando eu deixo de praticar aquilo que a Bíblia fala, quando eu deixo de me comunicar, de me relacionar com Deus, eu já estou quebrando princípios. Se a Bíblia manda nós termos um relacionamento contínuo com Deus, por que é tão difícil para mim assim? Porque eu ainda estou no estado da desobediência. E desobediência, meu irmão, ela sim, ela impede o nosso relacionamento com Jesus. Então muitas vezes o que eu e você temos que fazer não é vir para o culto correndo atrás de uma bênção. Não. Como é que é? Eu vim buscar minha bênção e não vou resistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Falta o nosso teclado aqui hoje, né? Eita, aleluia, ela se livrou, está ali orando já. Aleluia. Então nós temos que ter esse entendimento, que a necessidade, meu irmão, ela vai nos levar o quê? Ela vai nos levar perto do Pai. Só que para essa necessidade ela ser suprida na nossa vida, nós temos que ter um critério resolvido em nós, que é a obediência. Se crermos e obedecermos, se crermos e estivermos em obediência, se crermos e amanhã vamos começar a obedecer, não é assim. O que nós precisamos hoje, nos dias de hoje, é trazer para dentro de nós um relacionamento de obediência em Deus, meu irmão. É quando você vai fazer algo que você sabe que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia fala, que você tem um comportamento que não é, sabe, um comportamento de um cristão, e o Espírito Santo começa a dar dedada em você, te identificar, não faz esse negócio não, esse negócio é vacilo. E aí você bota o pezinho para trás. Porque às vezes a gente acha que o fato de nós obedecermos nos vai fazer uns anjinhos, sabe? A gente quer ser tão bonzinho. Eu sou obediente, pastor, eu sou bonzinho. Tem irmão que é tão bonzinho, tão bonzinho, tão bonzinho, que uma auréola já está na cabeça. Mas cutuca o irmão ou tenta arrancar essa auréola para te ver só. Tenta desmascarar, tirar o mantinho das costas dele para ver como é que ele fica nervoso. Porque a obediência, sabe, ela desmascara isso tudo. Agora, a bondade, meu irmão, muitas vezes mascarada em cima de nós, nos leva a ser esse tipo de cristão. Entendeu? Que ele, dentro da igreja, ele é bonzinho, ele é queridinho, ele é amado, ele é a coisa mais linda no mundo. Aí pisou no calo. Essa não pode ser mais a conduta nossa. A nossa conduta, a conduta que uma sociedade está esperando minha e sua, não é essa. Lembra da expectativa? Existe uma expectativa de quem? Da criatura, daqueles que ainda não conhecem Jesus. Mas qual é? Que expectativa é essa? O que elas esperam de mim, de você? A manifestação de quem? Dos filhos. Cara, como é que eu me considero filho se eu não obedeço e se eu não me relaciono? Pensa só que coisa ruim, né? Pensou, amanhã depois eu tenho o Dani, que já está com 13 anos, já está um homão já, né? Cabeludo, oi, aleluia, glória a Deus. E daqui a pouco eu já não me relaciono mais com ele. Por quê? Porque ele tem, sei lá, coisa de falar com o pai dele. Porque ele sai para longe, a minha comunicação com ele começa a ficar distante. Como é que eu vou ficar? Como é que vai ficar o meu coração? Pensa só que quanta coisa eu podia olhar para ele, podia estipular para a vida dele, direcionar a vida dele, orientar a vida dele. Quanto sofrimento ele podia não passar por conta da orientação que eu tenho para dar para ele. Mas de repente, pelo afastamento, pelo distanciamento, ele vai sofrer tudo aquilo que podia ser livre, através do relacionamento. Então eu quero que você entenda que o relacionamento não é para ficar chapado no espírito. Tem gente que acha que é só assim, vou orar e que o céu se abra. Não, a oração na verdade é para se relacionar, para quando você pisar fora da faixa, o Espírito Santo vir te colocar de novo nela. Amém? Andar em obediência, meu irmão, é aquilo que o apóstolo Paulo falou na sua carta, dizendo que nós estamos se santificando todos os. Então não é sobre uma vara de condão que o pastor tem, você chega aqui na frente, ele bate na tua cabeça e você sai daqui um santinho. Isso não existe, tá? Nós estamos se santificando todos os dias. Por quê, pastor? Porque todos os dias nós estamos aprendendo no relacionamento, na obediência de Deus. Então a oração do Pai Nosso, ela vem começar a descrever isso para mim e para você. E se você ler o texto anterior a esse, o capítulo 6 por inteiro, você vai se surpreender.
com aquilo que Jesus estava indicando para aquelas pessoas, para não fazer. E se você ler o texto, eu quero te deixar curioso, porque eu queria que você lesse na sua casa, sabe? Durante a semana, o resto da semana que você tem, para domingo você já chegar aqui, uau, sabe? Eu queria que você lesse isso, você vai ver nas falas de Jesus muita coisa que eu e você fizemos muitas vezes. Que achamos que é certo, que achamos que é bom. Pensa que uma delas, só para você ficar com uma pulguinha aí, para você pensar um pouco. Uma delas fala sobre oração também. Porque Jesus, ele pega e ele diz assim, olha, não faça igual os fulanos, que se levantam nas sinagogas e começam a orar para aparecer para os outros. Cara, isso é pesado, porque muitas vezes algumas coisas que nós estamos fazendo não é para Deus, é para o irmão do lado ver. Diga um aleluia aí, mano. Tem que glorificar, irmão. Por quê? Porque não, a intenção do coração é que vai mostrar para mim e para Deus o que realmente eu quero fazer com aquilo. Meu irmão, não é sobre vir para a igreja para parecer bonzinho ou boazinha para a sociedade. Não, é vir para a igreja para ter um relacionamento com Deus, para você suprir uma expectativa que somente quem é filho de Deus vai suprir na criatura que está lá fora te esperando. Pastor, eu já recebi a salvação, pastor, daí pronto, acabou para você. Pensa só que infeliz seriam os nossos dias, meu irmão, se a única coisa que sobrasse para a gente fosse aceitar Jesus e nada mais. Não tivesse um propósito no aceitar Jesus. Até porque muita gente ainda vive uma vida assim. Ah, tá bom, já estou na igreja. Ah, tá bom, eu já aceitei Jesus, acabou, não tem mais nada para fazer. Não, irmão, Deus não te chamou, e eu gosto de falar isso, Deus não te chamou para ser crente de banco. Crente de banco nas antigas era o prego. Nós já botamos cadeira de plástico aqui para não ter nenhum prego. Entendeu? Já para dar tudo certo, já para você nem pensar nisso. Entendeu? Por quê? Porque quando Deus te chama, quando Deus te salva, Ele começa a trabalhar em você. Para quê? Porque existem pessoas lá fora esperando a sua manifestação, esperando você manifestar aqui Cristo nessa terra. Está aqui ainda? Aleluia, glória a Deus. Vamos para frente? Então o Pai sabe o que vos é necessário. Então não adianta ficar enchendo linguiça, meu irmão. Eu estou numa fase que quando eu vou orar, eu sento lá. A gente se mudou agora, eu falei, e isso no domingo, e a gente botou um tapete lá, né, vida? Botou um tapete lá. Eu confesso para vocês que eu até tentei sentar lá e ficar orando, buscando palavras. A gente tem vários pedidos de oração, várias pessoas que nos pedem oração. E teve um dia que eu levei uma broma, mas um puxão de orelha do Espírito Santo. Ele disse, cara, você não consegue sossegar, parar de falar um pouco? Eu disse, pai, o Senhor me fez tão falador. E ele disse, cara, fica um pouco quieto, é tão bom estar junto. E eu disse, meu Deus do céu, que saudade, que às vezes é de ficar um tempo só, eu e você, Espírito Santo. Mano, se você não teve esse teste ainda, eu quero te convidar a fazer isso, sabe? A você ter um minuto onde que você vai entrar, você não vai mais ouvir ninguém, mano, te chamar. Você não vai mais dar, sabe, bola para aquele boleto que está para vencer, para aquele problema que está para resolver. Não, você vai entrar num lugar e vai dizer, Espírito Santo, eu estou aqui, cara, e eu quero ser todo teu nesse momento. Eu quero me relacionar, eu quero somente estar contigo. Então, libera a tua presença comigo, fica um pouquinho comigo, e você vai ver que uma glória vai começar a te envolver. Você vai ver que algo vai começar a estar com você. Ah, pastor, mas eu tenho tanto pedido para fazer. Eu tenho tantas coisas para solicitar para os céus. Eu quero te dizer uma coisa. A minha Bíblia fala, a tua Bíblia fala que dessas coisas Ele já sabe de tudo. Então o nosso maior, sabe, a nossa maior vontade não tem que ser sobre aquilo que Ele vai me dar, mas sim sobre quem Ele é. A presença dEle tem que ser maior, a vontade de estar com Ele tem que ser maior do que aquilo que Ele pode me dar. E aí muda algumas chaves dentro de nós. Lembra que eu falei no domingo sobre a multidão? O caminho da multidão é só o olhar. Os olhos da multidão estão só sobre as mãos do Criador. Por quê? Porque a multidão só quer alguma coisa que tem na mão de Jesus. Sempre tem um pedido para fazer, sempre tem algo. Mas os discípulos é que sentavam na mesa. Irmão, quem senta na mesa desfruta daquilo que a mesa tem para oferecer. Entendeu? Ninguém sentou na mesa e disse, eu quero caviar para comer. Não, a mesa estava ali, eles começaram a sentar e de repente Jesus pega e parte o pão. E de repente o pão chega e ele é partido por Jesus. E Jesus começa agora a distribuir para cada um. Nós temos que entender, irmão, de uma vez por toda, que existe uma distribuição da presença do Espírito Santo somente para aqueles que estão assentados à mesa de Jesus.
Irmão, não dá mais tempo, e nós temos que entender isso em nome de Jesus, de nós ficarmos buscando somente por necessidade. Quando tem um problema, e às vezes é por isso que você não sai dos problemas, só quando você tem um problema que você consegue orar ao Senhor. Cara, você fica crente, você ora, você jejua, você aplaude, bate foto, você faz um monte de coisa, irmão. Você fica crente, você faz promessa, você diz: Senhor, se tu me der, eu faço isso. Primeira coisa que o Senhor te entregar, você não cumpre mais nada. É assim, não é? É, né? Eu sei que é. Eu já passei por isso também. E às vezes a gente tem que sair dessa fase, porque são essas fases que nos faz permanecer, porque a gente não está aprendendo. Pensa só que a criança vai para o colégio, né, ou alguns adultos ainda aqui que estão estudando, e você faz uma prova. O que acontece quando você não vai bem naquela prova? Você reprova. Reprova é repetir tudo de novo, meu irmão. Talvez a prova que você está repetindo, ela tem aspectos diferentes, mas é sobre a mesma coisa, porque você não consegue ser constante em Deus. A inconstância em Deus tem consumido a nossa sociedade. Amém? Você está aqui ainda? Então nós temos que trazer para dentro do nosso coração uma constância em Deus. Irmão, eu sonho com um dia, e estou falando isso diretamente, ultimamente no altar. Eu sonho um dia de não precisar pregar no altar. E sabe, em que as nossas mesas, sabe, as nossas casas sejam mesas que compartilhem da palavra de Deus, ao ponto da igreja ser um lugar apenas para extravasar, para encher o vaso, para transbordar no Espírito, onde nós vamos entoar canções, entendeu? E essas canções vão ser tão verdades dentro de nós, que nós vamos nos derramar na presença dEle. Eu espero o dia disso acontecer. Só que só vai acontecer se eu na minha casa estiver me alimentando, se eu na minha casa estiver, como fala a oração do Pai Nosso, me relacionando, entendendo que as necessidades Ele já está colocando tudo em ordem. Irmão, se tem uma coisa que é difícil de viver, é viver na necessidade. Estava hoje à tarde contando para o irmão, nós estávamos mexendo aqui na mídia, e a gente estava numa conversa boa. E eu falei para esse irmão: mano, eu me lembro que há uns 15 anos atrás, eu estava dentro do resgate de vidas, ainda mais jovem, e eu estava lá, e de repente, pela necessidade do trabalho, pela necessidade da situação que nós estávamos ali, com 50, 60 homens, a gente ia 3 vezes por semana no mercado. Tinha um mercado lá em Porto Belo que nos dava as frutas e verduras que eram machucadas, enfim, que eram tiradas, que não davam para vender. Eles tiravam, separavam lá do lado da lixeira, para que a gente pudesse ir lá e selecionar. Irmão, eu era um jovem, mano. Tinha recém saído da faculdade. Lá estava eu, com uma caixa, virando verdura e catando tomate, com uma faquinha no bolso, com a mão toda lambuzada, tirando pedacinho de tomate podre. Eu confesso para você que quando eu estava lá, eu não estava muito feliz. Se eu dissesse assim: eu estava lá com o coração cheio de bondade. Não, irmão, é mentira. Muitas vezes as provas que nós estamos passando não nos trazem contentamento. E eu quero te dizer que não tem nada a ver com isso. Não tem problema a prova que você está passando te trazer contentamento ou não te trazer contentamento. Porque quando você fica alegrezinho na prova, você se acostuma com ela e você nem quer passar dela. Você quer ficar nela. Você já se acostuma. Lembra da zona de conforto? Às vezes está ruim, mas está bom, eu já sei como é que vai dar, já sei como é que vai lidar essa história. Então vou me manter na zona de conforto. Eu não luto para sair dela. Assim estava eu, brabo, reinando lá, mas nunca mandei um ofício, conversei com o dono do mercado para mudar aquela situação. Toda segunda, toda quarta e toda sexta lá estava eu com o carro, botando aquelas caixas, selecionando, tirando o podrezinho, jogando o podrezinho no saco para jogar fora e levando aquele resto de fruta e verdura para dentro do centro de recuperação para fazer comida para os irmãozinhos que estavam lá. E sabe qual era a minha reclamação? Minha reclamação era o seguinte: meu Deus, estou eu aqui, estudei para quê? Que disseram para mim, a minha mãe sempre falou: estuda para não passar trabalho. Eu estudei, Jesus, e eu estou aqui passando trabalho, e para dar comida para gente que eu nem conheço. E eu falava umas coisinhas mais pesadas ainda, que não vem o caso agora. Irmão, era difícil, irmão, aquele momento ali. Só que um dia, eu tomei a ousadia, a coragem, de olhar para o dono daquele mercado, que saía todos os dias por ali. Sempre na quarta-feira, quando eu estava ali, ele saía, ele dizia: oi, menino. Eu: oi, senhor. E continuava o meu serviço. E um dia eu disse: espera aí, hoje eu vou ser diferente. Hoje eu vou ousar, porque eu sei o Deus que eu sirvo. E eu me lembro que ele passou ali, eu disse: seu Romilton, eu quero falar com o senhor. Ele levou um susto, eu disse: nunca tu falou? Ele disse: escutou minha voz a primeira vez. Ele levou um susto. Fala, rapaz. Já ficou assim, né? Tipo, fala daí que eu tô, se der B.O. eu corro, né? E eu olhei para ele e disse: seu Romilton, eu queria falar um negócio para o senhor.
Ele pode falar. Eu disse, se o senhor me autorizar, a partir de segunda-feira, eu queria trabalhar gratuitamente toda segunda, quarta e sexta para o senhor. Ele olhou para mim, meu Deus do céu, tem golpe. Quem é que quer trabalhar de graça? Isso vai ter alguma coisa esse menino quer. E ele perguntou, rapaz, o que você quer fazer? Eu disse assim, ó, eu quero me responsabilizar, chegar às 8 horas da manhã no seu mercado e me responsabilizar pelo seu setor hortifruti. Eu vou separar, eu vou organizar tudo ali e eu quero diminuir o desperdício, porque eu estou toda semana aqui e eu estou vendo que tem muito desperdício, o senhor deve perder muito dinheiro com isso. Ele olhou para mim, achou boa ideia, ele disse, meu Deus, achei a galinha de ovos de ouro, esse cara vai solucionar um problemão ali. E eu fui solucionar. O Senhor nos deu uma estratégia, porque pensa uma coisa, meu irmão, no meio da prova, o Senhor te dá estratégias para sair dela. Só que se você ficar olhando para a tua feridinha, lambendo ela todo dia, você não vai ouvir a voz de Deus falando com você. Se você não dobrar o teu joelho, não orar, não se relacionar com Ele, você não vai ouvir a estratégia que Deus quer te entregar. Se você ficar orando em vãs repetições, somente pelas suas necessidades, ficar, ai meu Deus, ai, você não vai ouvir a instrução que Deus tem para te dar. E aquele momento ele olhou para mim e disse, cara, vamos fazer um teste. Eu disse, beleza. Na outra semana, irmão, eu falei que ia chegar às 8, 7h30 eu estava lá já. Eu já estava lá dentro. Quando ele chegava em torno de 9 horas da manhã. Aquele hortifruti tudo limpo, o chão lavado. As frutas ali tudo empilhadinha, bonitinho. Ele olhou para mim, ficou bom, parabéns. E ele falou assim, quanto fruta estragada saiu dali? Eu disse, apenas aquela caixinha ali. Eu disse, vamos fazer o seguinte, desde nós levarmos essa caixinha aqui lá para trás, ali ainda dá para selecionar alguns quilos e dá para vender com um preço um pouco menor. Não o preço da banca, mas um pouco menor. O senhor pode oferecer para o cara da lanchonete, tem bastante tomate aqui. Fui dando algumas instruções para ele. E ele, gostei da tua ideia. Só que de primeiro momento, se você olhar, quem estava levando prejuízo sou eu, porque eu não levava mais nada para o resgate. Eu chegava lá, irmão, de carro, meu pai queria me avançar, porque aquela montoeira de fruta e verdura que eu levava, já não tinha mais. A caminhonete já estava chegando vazia, entendeu? Porque de primeiro momento, quando você começa a obedecer ao Senhor e escutar aquilo que Ele está falando para você, meu irmão, te traz algumas confusões, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Eu quero te dizer uma coisa, a nossa referência, nós achamos que não vai dar certo, porque a nossa referência é humana, e nós temos que viver pelaquilo que o céu decretou para nós. Por isso que muitas vezes eu não consigo compreender o método que Deus faz para trabalhar na minha e na sua vida. Você entendeu isso? Então o nosso olhar ele tem que estar direcionado ao céu e não à terra. Com os padrões da terra, eu estaria fazendo o quê? Levando prejuízo. Estava voltando para casa sem nada. Passou uma, passou duas, passou 3 semanas. Aí eu me encorajei. Eu disse, o senhor gostou? Ele disse, rapaz, você fez um bom serviço, obrigado. Eu disse, pois é, já se findou um mês. E agora eu quero fazer um pedido para o senhor. Ele, eu sabia. Eu disse, pois é, o senhor compra essa fruta onde? Eu disse, no Ceasa. O senhor pode me levar no Ceasa? Que ele achou que eu ia dar o golpe nele, entendeu? Só que o cristão, meu irmão, aquele que tem a mente de Cristo, o Senhor vai dando estratégias. Porque você não vai ser, o espertão. Não. Deus vai te dar uma estratégia, essa estratégia é dele. Essa estratégia não é do mundo. Não é aquela estratégia que vai se dar bem nas costas de alguém. Não, irmão. Não é o que a minha Bíblia fala. Os princípios de Deus, os princípios de Cristo, esses princípios levados à mesa, não é para você se dar bem no outro irmão. Não é para você estar puxando o tapete de ninguém. Não é para você levar vantagens em cima dos outros, não. E aí eu fui para o Ceasa. E aí eu cheguei no Ceasa, porque pensa comigo, meu irmão. O seu Romilton era só um dos milhares compradores do Ceasa. Se ele já ia ter aquela montoeira de fruta fora, imagina o que estava esperando lá naquele centro de distribuição. Tinha muita coisa. Quando eu cheguei lá, irmão, a primeira vez que eu fui no Ceasa, era fruta, era verdura, tudo jogado fora. Mas aí lá o Espírito Santo falou comigo mais uma vez. Porque existem níveis que o Senhor vai falando com você. Porque se o céu se abrir hoje, irmão, e jogar todas as informações no seu colo, você não vai saber como utilizar elas. Então te acalma. Às vezes o mar está grandão, a onda está grande sobre você, a tempestade está difícil, e você está dizendo, meu Deus, eu não vou dar conta nessa luta. Para de pensar sobre isso, diz Jesus, se tu estiver comigo, eu vou vencer esse processo. Amém? Se Jesus estiver conosco, nós vamos vencer. E Ele vai soltando devagar para você entender. E eu chego lá, o Espírito Santo fala comigo novamente, porque eu vejo um monte de crianças. Irmão, tinha criança de 5, 6 anos, irmão, de madrugada. Estou falando isso 3h30 da manhã. Eu chegava lá 3 e pouco da manhã. Um monte de criança, irmão, de madrugada, catando, comendo fruta, irmão. Era horrível. E eu comecei a olhar para mim, eu disse, meu Deus, como eu estava bem.
Como eu estava rico, gente, como eu estava bem. Estava reclamando que eu estava selecionando e levando frutas para outras pessoas comerem. Mas quando eu chegava na minha casa, a minha comida estava na mesa quentinha. E lá um monte de crianças desesperadas pegando, sabe, do chão. Onde rato passava, onde bicho passava. Era horrível. E aí o Senhor falou no meu coração: resolva esse problema para mim, por favor. Porque entenda uma coisa, a expectativa que é gerada pelo mundo sobre os filhos de Deus, é você que tem que ter o compromisso de solucionar. Então quando Deus te coloca numa empresa, meu irmão, não é só para você levar vantagem, mas é para você ser a diferença naquele lugar. Quando Deus te dá um negócio próprio, não é para você ficar, sabe, levando vantagem em cima dos teus clientes, não. Mas é para você oferecer o melhor para eles. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Você é aquilo que a criatura está esperando. Você é a expectativa da criatura. Amém? Então é isso que nós temos que entender. Os lugares que Deus nos coloca é para nós fazermos a diferença. E a gente acha às vezes que é o contrário. Ai, vim para cá, Deus me abençoou, abriu uma porta, meu Deus, como eu tô bem, como eu estou me dando bem. Aí você vai ver como é que não faz nada pelo outro lado. Irmão, nós temos que tirar isso da nossa cabeça em nome de Jesus. Irmão, se você está na sociedade, seja numa escola, seja numa câmara de vereadores, seja na sociedade, seja numa associação, seja na sua empresa, seja no teu trabalho, aonde você estiver, seja a diferença nesse lugar em nome de Jesus. Entendeu? Estampe o nome de Cristo, cara, na camiseta que você carrega. Entendeu? Fale para os outros que você é diferente. Ai, pastor, como é que eu faço isso? Eu boto a Bíblia debaixo do braço? Uma vez, contando um testemunho rápido, eu fui pregar para um menino lá dentro do centro de recuperação. E eu disse para ele: rapaz, você vai começar a ressocialização agora, você vai trabalhar. E na ressocialização, você tem que ser diferente lá. Agora você é crente, cara. Então você não rouba mais, você não passa mais, você não dá mais calote. Enfim, comecei a explicar para ele algumas coisas básicas que nós temos que saber. E o menino foi trabalhar numa empresa. A primeira coisa que o menino fez, ele tinha uma daquelas bíblias pentecostais, sabe? 3,5 kg de bíblia assim, 2,5 palmos. Ele botou debaixo do braço, queria trabalhar o dia todo com ela debaixo do braço, para dizer que era crente. E aí o patrão fez o quê? Deu a conta. Que o patrão chamou ele no escritório e disse: rapaz, você não dá para trabalhar com esse negócio debaixo do braço. Você tem que usar as duas mãos para trabalhar. Não, mas é que o rapaz lá do centro de recuperação, não era pastor, não era nada. O rapaz do centro de recuperação lá ensina nós que nós temos que dizer que nós somos evangélicos, que nós temos que ser crente e tal. Então eu estou aqui dizendo: não, rapaz, aqui você tem que trabalhar, aqui não é igreja. Aqui não é igreja, vai então trabalhar desse jeito lá em outro lugar. E ele ganhou a conta. E ele veio chorando e bravo comigo, queria ir embora, desviado já, e disse: pastor, você acabou comigo, pastor. Eu disse: calma, rapaz, calma, fica tranquilo. Não foi desse jeito que eu te ensinei. Eu disse: pastor, como? Como é que eu vou falar de Jesus se eu não estiver carregando a palavra? Como é que eu vou falar de Deus se eu não estiver carregando uma Bíblia? Pela sua vida. E é isso que às vezes nós não entendemos. É a nossa vida que tem que falar, não é a nossa boca, meu irmão. É a nossa conduta que tem que falar, e não é aquilo que nós expressamos, porque tem gente que é bom de falar e pouco de cumprir, entendeu? Então a oração, ela vem começar o quê? Botar os pingos nos i para nós entender, entendeu? Então tudo aquilo que é necessário, fica tranquilo, Deus vai fazer por você. E aí eu estou lá no Ceasa, e o Senhor coloca no meu coração, eu tenho uma formação em serviço social. Sou assistente social por formação. E naquela época eu tinha terminado de fazer meu TCC, entregue. E eu olhei para toda aquela situação e o Senhor me deu, o Espírito Santo me deu uma ideia. Eu disse: Espírito Santo, me dá coragem para fazer esse negócio. E me dá uma pessoa aqui que eu possa ter acesso, conversar e fazer. E nós começamos ali a conversar com algumas pessoas. Eu cheguei num dono de boxe, que ele era presidente da associação dos boxes ali do Ceasa. E eu cheguei para ele e disse: cara, eu estou vendo muita fruta e verdura indo embora, cara. Estou vendo uma criançada aí pegando e tal. Vamos fazer isso de uma maneira diferente? Aí eu apresentei o seu Romilton. Eu disse: ó, eu fiz algo aqui com o seu Romilton lá no supermercado dele. Nós podemos fazer isso aqui, o que o senhor acha? Contamos a ideia para ele. E dali nasceu a Fundação Nutri, que funciona até hoje lá dentro lá. As crianças não andam mais lá catando. Sabe o que acontece? É separado, selecionado, montado, juntado com uma cesta básica, cadastrada toda a criança e é entregue na sua casa. Deus, Ele quer te levar a um outro nível de conhecimento dele. Mas isso só vai acontecer quando você deixar as necessidades de lado. Porque
essas Ele vai suprir. Quando você para de perder tempo em oração, em relacionamento pelas suas necessidades, o Senhor vai te dar estratégias para você vencer muitas coisas na sua vida. Amém? Então não temos mais tempo, irmão, de olhar para Deus e dizer, cara, eu só quero. A gente canta, né? Eu só quero ver você ver, cara. Não é tudo que Ele tem, não é sobre a mão dele, é sobre o relacionamento. E a gente fica, achando que não, é sobre aquilo que Ele pode me dar. É tempo de nós mudarmos a nossa consciência como cristão. Amém? Nós não temos uma palavra para essa cidade, que nós vamos mudar essa cidade. Como que nós vamos mudar a cidade se eu ainda estou pensando naquilo que eu preciso? As nossas necessidades, elas foram levadas na cruz do Calvário. Isaías falou 700 anos antes do meu Jesus aparecer, que ele foi aquele que levou sobre si todas as pisaduras, todas as machucaduras, tudo aquilo que era para nós, Ele levou sobre Ele. E se eu não crer nisso, meu irmão, eu vou continuar só pedindo coisas para mim.